Olá, bem-vindos ao Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco o António. Olá, António. O António vai-nos proporcionar, quiçá, o primeiro episódio sobre uma ou várias viagens a Portugal. É verdade, quando esteve aqui o Diogo Tavares, ele falou do turismo regenerativo e falámos do Burro de Miranda, essas coisas todas, e vai haver Miranda de Douro é em Portugal. Portanto, de certa forma, não será o primeiro episódio sobre Portugal, mas em termos de viagens em Portugal, será. E o António vai-nos falar aqui do seu projeto fotográfico que foi fazendo ao longo de alguns anos, que deu origem a este livro, que está à venda, imagino. Tá. Cujo link vai estar na descrição. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, António. Um prazer ter-te aqui finalmente. Eu tenho várias vezes a mesma introdução e até tenho várias vezes a mesma introdução a falar de ter várias vezes a mesma introdução. Que é falar sobre o facto de falar com o pessoal e depois passado para aí um ano ou dois até, do nada, mando mensagem. Como é que é? Podes gravar no próximo sábado. Mas aqui estamos. Se calhar achavas que eu já tinha esquecido. Estava lá atrás, mas achei que surgiria Eu vou a oportunidade. vou pondo tudo numa lista. E depois, às vezes, é questão de... Tu vives aonde? Neste momento vivo numa aldeia perto de Viseu, mas sou de Coimbra. A minha base é Coimbra. Qual é o nome da aldeia? Cabanas Viriato, que é perto de Carregal de Sal. Cabanas Viriato. Que é conhecido pela Dança dos Cus, que é um carnaval muito popular. E é assim a grande... O pessoal anda a dançar Anda a dançar e bate com o rabo durante 2 dias. A valsa é sempre a mesma, a banda filarmónica toca sempre a mesma coisa e o pessoal dança e depois tem que bater com o rabo com o parceiro, portanto convém que seja acolchoado e que se tenha jeitinho. Mas é um evento, o carnaval lá, tem nada a ver com os carnavais brasileiros, nem com aqueles cursos. Cada um vai como quer, vestido ou despido, ou como quiser. E são 2 dias, depois tem um festival não, os bailes, aqueles bailes à antiga, nos bombeiros voluntários, em que é eleito o rei e a rainha do carnaval. Isso é muito engraçado. É muito giro. Quantas pessoas têm a aldeia? Aquilo é uma vila neste momento, anda entre as 800, 900, por aí. Não é pequenina. E é a terra do Aristides Sousa Mendes, que é um ilustre cabanense, e que está finalmente, a casa dele está a ser renovada e vai abrir agora em breve como museu. Portanto... Nunca tinha ouvido falar. Sabes que eu, nos últimos meses, tenho andado a pedalar bastante. Quando sair este episódio, eu já falei disto aqui e ali, mas assim em canais meus acho que não. Quando sair este episódio eu já falei disso, mas vou fazer uma viagem de bicicleta de Luanda a Maputo, que neste momento ainda não anunciei, mas na altura já terei anunciado. E então tenho andado a pedalar por aí, ainda ontem fiz 65 km, parti-me todo. E isso tem ressuscitado em mim uma certa apreciação pela beleza de pequenos sítios em Portugal. E parece que eu sinto que quando nós andamos pela Nacional em Portugal passamos por bué de sítios feios, mas a verdade é que a Nacional que eu mais fiz em Portugal foi entre aqui esta zona, eu sou de Valqueima, mas estamos aqui em São João da Madeira, e Lisboa, e efetivamente passa-se por muitos sítios assim meio foleiros, muita indústria, e obviamente há sítios muito mais fixes. E depois há sítios como Cabanas de Viriato, onde tem a Dança dos Cus e se calhar a Casa Museu Aristides. Acho que há muito por conhecer por aí. E também porque Portugal não está imune à passagem do tempo, como todo o mundo e toda a humanidade. Quanto mais não seja, há sempre a beleza disso. Eu acho que há muita beleza na passagem do tempo e na finitude e na morte e essas coisas todas. Tu costumas fazer parte desse carnaval? Costumo, inclusive até fiz um artigo para a National Geographic sobre isso, em que... És fotógrafo para a National Geographic? Sim, como freelancer, portanto, e fotografo as histórias e escrevo também os textos. E esse foi um dos primeiros grandes artigos que eu fiz, há uns 15 anos talvez, porque era uma realidade muito familiar, muito próxima, e foi interessante, porque lá toda a gente é primo, toda a gente se conhece, então foi interessante desenvolver esse projeto. Sim. Como é que uma pessoa chega a ser fotógrafo da National Geographic e como é que funciona? Tipo, tu fazes as tuas cenas e propões e eles ou publicam ou não?
às duas coisas. Eu comecei com uma borboleta, portanto, eu fotografava, tive muito tempo ligado à parte da Quercus, do ambientalismo cá em Portugal, e fotografava maioritariamente natureza, então fotografámos uma borboleta que era a primeira vez que era identificada cá em Portugal, e depois numa palestra em que estava o diretor da revista, eu ganhei coragem, fui-lhe perguntar se eles estariam interessados numa história daquele género, e ele diz, olha, manda a foto, slide, não é? Eram 2 slides, eu tinha 2 fotos, manda a foto, manda uma sinopse, e a gente, se achar interessante, publica, e aquilo saiu numa dupla página, e pronto, e a partir daí tinha a porta aberta, e até hoje já vão para aí 100 artigos. 100 artigos? Perto disso, sim. Uau, muito fixe. Artigos, colaborações, portanto, vários. E aqui este projeto dos Açores estava mais ou menos inserido nisso? Ou dava para fazer os dois ao mesmo tempo? O projeto foi um projeto pessoal que teve também o apoio da Nomad quando eu comecei a trabalhar com eles. És líder de viagens da Eu Nomad? sou líder também? de viagens da Trekking neste momento. E a ideia era e sou um apaixonado pelos Açores, guiava e continuo a guiar lá, e acho que os Açores têm uma autenticidade, nós achamos, devemos ir aos Açores quando for velhinho, mas a verdade é que os Açores estão em grande mutação, e ainda têm uma autenticidade que eu sinto que vai se diluir um bocadinho no tempo. E, portanto, este projeto era a ideia de mostrar como é que se vive e desconstruir alguns daqueles mitos meio salões que nós temos cá de fora, de como é viver numa ilha, de que é tudo apertado e que não se pode fugir, que não há nada para fazer. E isso é completamente errado. Eu tenho um bocado dessas ideias, confesso. Mas é Porque fantástico. há ilhas e ilhas, não é? Há ilhas e ilhas, obviamente, sobretudo as ilhas mais pequeninas. Há um certo confinamento geográfico, mas para mim, eu adoro ilhas e quanto mais pequenas, melhor. Ok. E os Açores têm essa particularidade que é, consegue-se movimentar muito facilmente entre ilhas, é um lugar comum, todas as ilhas são diferentes e as pessoas são riquíssimas. E este projeto é um projeto sobre pessoas, sobre vida cotidiana, os cenários naturais que estão lá, obviamente, mas apesar de eu ter uma vertente até mais de fotografia de natureza e de paisagem, neste projeto era um projeto documental, era um projeto sobre as pessoas, sobre as histórias que nós encontrávamos, e era um bocadinho aquela ideia de que quem quiser ir para os Açores, não propriamente como turista de se enfiar no hotel e só comer nos restaurantes finos, se quiser ser viajante realmente, se uma pessoa estiver e interagir, tu aterras, meia hora depois estás a beber um vinho numa tasca lá local ou em casa de alguém, e as pessoas são... também varia de ilha para ilha, há ilhas que são mais abertas do que outras, mas se tu tiveres aquela atitude de escutar, de teres interesse nas histórias das pessoas, naquilo que as pessoas fazem, de como é que a coisa vive lá, és muito bem recebido. E eu acho que isso é algo muito especial nos Açores e foi isso que eu procurei mostrar com este projeto. Já foste às ilhas todas? Já fui às ilhas. Já tinha ido às ilhas todas e voltei a ir novamente para este projeto com o objetivo especial de fotografar. Sim. E acabaste, este livro é mais sobre o grupo ocidental? Não. O livro é sobre todas. Sobre Portanto, eu fui a todas as ilhas sem nenhuma prioridade. Portanto, o espaço que ocupam é mais ou menos o mesmo. E a ideia foi mostrar aquilo que cada ilha tem, não exaustivamente, porque é impossível, não é? Quer dizer, o projeto, a parte de campo, durou 2 anos, mas eu podia lá estar outros tantos e não fotografaria tudo, não é? 2 anos? 2 anos, mas não em contínuo, não Sim. estive a viver lá. Mas ia muitas vezes, sim. Ok, durante 2 anos foste indo e vindo. Sim. Algumas viagens foram específicas para ir fotografar, outras eu aproveitava as minhas idas com a Nómada ou viagens pessoais e ficava lá mais uns tempos. Portanto, passei assim uns meses nos Açores durante este projeto. Sim. E então o que é que te fez, por exemplo, sei lá, imagina tu estares em Trás-os-Montes ou no Baixo Alentejo, ou no Alto Alentejo, ou seja onde for, o que é que fez com que, apesar de tu já teres dado um bocadinho algumas luzes sobre isso, o que é que fez com que tu sentisses que valeria a pena fazeres um projeto ao longo de 2 anos sobre os Açores em específico? Porque eu gosto muito de ilhas. E porque os O que é que Açores... gostas numa ilha? Há uma primeira coisa que é uma sensação de segurança, que é, como é um espaço confinado e como normalmente são comunidades pequenas, nada de mal te vai acontecer ali. E se acontecer alguma coisa,
a comunidade é tão próxima, as pessoas conhecem-se tanto que o teu problema vai ser resolvido. E, portanto, acho que é esta sensação de... Eu sei que é aquele território no qual me movo durante o tempo que lá estiver. E há uma... Para mim é esta sensação de segurança que é puramente virtual, não é? Quer dizer, porque... Não sei se é, por uma ilha pequena é uma espécie de uma antimetrópole. Se calhar Sim, o nesse que faz aspecto, com que sim. as grandes cidades sejam mais perigosas. Primeiro é porque há mais oportunidades, então o pessoal vai para lá à procura de oportunidades e não as conseguindo, porque infelizmente não há para tudo. Se calhar encontra-se um número grande de pessoas meio desamparadas que recorrem ao crime. E depois há um anonimato que não há numa ilha. Mas eu acho que isto é mesmo conceptual e virtual, não, nem é tanta questão. Eu viajo para metrópoles sul-americanas, não sei o quê, pronto, tenho noção que aquilo pode ser perigoso, mas não deixo de ir, não é? Mas não é essa questão do ter medo, é a questão. É um certo conforto de ninho, tipo uma ilha, sentes-te como acolchoado, acarinhado pelo território e pelas pessoas. E pronto, já tinha viajado muito para os Açores e sempre gostei muito dos Açores. Claro que a parte natural é aquilo que é assim mais xanã, mas depois havia as pequenas histórias e há tantas coisas a acontecerem num espaço tão pequeno e com relativamente pouca gente. E aquilo que eu sentia era que não havia grande coisa a acontecer, a ser fotografada, a ser documentada fotograficamente sobre as pessoas. Havia muito sobre a paisagem, sobre a natureza, mas não sobre as pessoas. E pronto, o conceito foi um bocadinho mostrar as pessoas neste cenário tão privilegiado como são aquelas ilhas. Tens alguma ilha ou algumas ilhas que sejam mais queridas para ti? São Sem todas exprimor para as outras todas. Exatamente. Não, eu diria que a ilha que é assim, a minha ilha do coração é São Jorge, porque é a ilha geograficamente que está mesmo no meio do arquipélago e pela sua forma, pela sua a orografia, o facto de a ilha... Orografia? Sim, portanto é uma ilha muito alta, depois tem as Fajãs, muito Nunca comprida. tinha ouvido falar, eu nunca tinha ouvido essa palavra. Tem a ver com o território. Obrigado. E é muito... E é a ilha em que mais sentes que estás num arquipélago, porque se estás na costa norte, vês a Graciosa e a Terceira, se estás na costa sul, vês o Faial e o Pico. A não ser que esteja muito mau tempo, né? Porque também acontece. Mas quase sempre estás a ver outras ilhas em São Jorge. E isso é único, com aquela proximidade. O Pico tem um charme imenso e é neste momento a ilha assim com mais pinta, com mais vida interessante. E depois as flores, naturalmente, talvez sejam as mais espetaculares. Porquê? Porque Tem têm muitas pouca flores? gente, são verdes, são muito verdes. É a ilha mais úmida, que apanha as tempestades que vêm do norte da América, não é? Das Américas. Portanto, é onde chove mais, onde há cascatas, lagoas, aquilo tudo. E depois tem um bocado aquele ambiente de ilha de piratas. Aliás, há um cemitério que tem uma campa de um pirata com uma caveira e as tíbias num cemitério católico, que é assim uma coisa gira. A sério? E então teve assim uma história de amor, não é? Portanto, ele vivia em Macau e a amada dele foi raptada por uns piratas e ele veio de Macau cá para libertá-la. É verdade, amigo? Não estava lá para ver, mas acho que é daquelas histórias com muito em comum com as histórias de piratas, não é? Mas a verdade é que existe, a lenda está lá e aquilo está materializado na campa dele com a caveira clássica. E é um sítio também está fora assim do radar, parece que estamos noutro mundo. E o Corvo, obviamente elas são muito interligadas, o Corvo é um laboratório social em que nós temos 400 pessoas, neste momento até menos, há uma aldeia, há uma estrada, é daquele sítio onde podes ir ao BBC, que é o Bar de Bombeiros do Corvo, e estás na mesa ao lado a ouvir duas amigas a falar e uma delas de repente diz: pá, lembra-me na manhã de ir pôr gasolina que anda há 2 meses na reserva. Isto é autêntico. Onde a polícia, pronto, existe polícia, eles têm de manter a ordem, não há muita desordem lá, mas há coisas acessórias como cintos, capacetes, matrículas, esse tipo de coisas. São as coisas mais a sério é que eles intervêm. E sentes que há algum tipo de êxodo dos mais jovens? Muito. Há uma desertificação gigante. Eu já sinto isto nos 20 anos que conheço aquilo, mas comparando então os censos, tipo nos últimos 40, 50 anos, há ilhas com 1/3 da população.
Aliás, mais. Por exemplo, a Graciosa neste momento tem 4.000 e qualquer coisa, já teve mais de 10.000 aí nos anos 50, 60, portanto, houve uma grande vaga de migração, tanto lá como cá, lá foi mais para as Américas, mas que sangrou, e essa sangria continua, quer dizer, eu acho que neste momento algumas ilhas, tipo o Pico, conseguirão inverter um bocadinho ou sustentar a coisa porque o turismo de natureza está em força. São Miguel também, por ser o epicentro, não é? Portanto, é a capital, não é? Tem aquele efeito de migração interna, mas as ilhas mais... maior também, não é? Sim, sim, quer dizer, tudo, pronto, depois tudo acontece, não é? É a ilha que tem mais turismo, onde há mais oportunidades, mas as ilhas mais pequenas, tipo Flores, Corvo, São Jorge, Graciosa, estão a perder muita população. E é compreensível, quer dizer... Tu eras capaz de ver lá? Era, sim. Eu não Tu sei... mesmo- Nunca surgiu a oportunidade, mas sempre tive aquela sensação que se tivesse um projeto qualquer, alguma coisa que me fizesse estar lá, não sei se para o resto da vida, mas viveria. Eu acho que desde que a gente tenha flexibilidade, tanto de agenda como financeira, para ir saindo de vez em quando, acho que se vive muito bem nos Açores. Por isso... Eu era capaz de ir e vir, mas não sei se seria capaz de viver lá. Pois, Talvez seja um bocado aquele o tal lugar comum de que falaste, do pessoal dizer que se sente apertado ou assim, mas a verdade é que, sei lá, estar um ano, não é um ano, viver sempre numa ilha e ter que apanhar um avião ou um barco para ir para outra ilha, parecer-me um bocadinho... mas por exemplo, se fores... Mas se calhar é porque eu nunca fui de uma ilha. Eu demoro o mesmo tempo a ir de onde vivo a Lisboa que demoraria se voasse dos Açores para Lisboa. Claro que tenho que meter no avião e não no Pois, carro, rapaz, não é? sempre aquela chatice. Sim, mas quer dizer, às vezes as pessoas vivem mesmo nas cidades, vivem em ilha, que é trabalho, casa, trabalho. Se tiveres filhos então, ainda mais as atividades dos filhos e anda naquele círculozinho durante a semana toda e ao fim de semana estás tão cansado, quer dizer, está descansadinho e está quieto. Portanto, acho que é tudo relativo. Não é para toda a gente, obviamente, mas para quem gosta assim, de pacatez, gosta de deitar cedo e levantar cedo, de estar em contato com a natureza, de nutrir aquelas relações no sentido de... é isso, não há tantas coisas para fazer como existe numa cidade. Mas eu acho que é possível e acho que é interessante. És vegetariano? Não sou. Como pouca carne, sou solidário com a causa, mas a minha filha, por exemplo, é. Mas não. Acho que normalmente, e mesmo em termos de viagem, a parte gastronómica é uma coisa muito importante na interação. É por isso que eu estou a perguntar, tipo, estou a ver aqui esta taxada. São as sopas de Espírito Santo nas Flores, que olha, é a melhor altura para ir aos Açores do ano, aquilo varia um bocadinho, mas é normalmente em maio, em que podes passar uma semana sem comer, sem pagar, não é sem comer, é sem pagares comida, porque se fosse andares de ilha em ilha, aquilo vai variando os dias, há festas de Espírito Santo, eles oferecem à comunidade, aí eram para 500 pessoas. A sério? Yeah. E é espetacular. Que é tipo a Câmara Municipal ou o pessoal podem com ser, donativos? há várias coisas, normalmente há os impérios, há O que é o Império? o Império, portanto é o Império do Espírito Santo, são umas associações seculares, mas portanto, não são da igreja, são da comunidade, a propósito de uma festividade religiosa, né? Mas, portanto, basicamente, os impérios e a festa do Espírito Santo têm uma parte que é organizada pela Igreja, que é a parte das missas e das procissões e tudo isso, mas depois há toda uma parte muito forte da comunidade. E que tem os impérios que são fisicamente parecem umas capelinhas, mas não são capelas, mas têm cruzes e decorações e santos e coisas do género, e tem o Espírito Santo, e que tem a coroa do Espírito Santo, o sceptro, e depois aquilo é uma coisa que mesmo os jovens, aliás, há umas fotos disso aí, mesmo os jovens encarnam a coisa. A terceira é onde é mais assim visual, mas é uma festividade muito interessante. E depois, uma das partes é
a parte dos bodos, que é das Botos. bodos, Bodos. que são das refeições, dos almoços, que muitas vezes são oferecidos como promessa. Tipo, alguém cá vai-se a Fátima a pé, lá alguém que precisa de alguma intervenção divina faz a promessa que, que vai oferecer, por exemplo, um jantar para 500 pessoas. Um jantar não, um almoço, normalmente é um almoço. Pronto, uma daquelas a que eu fui e que fotografei foi uma coisa desse género. Portanto, é uma altura muito boa para conhecer os Açores. Conheceste Baleeiros? Conheci também Não uns sabia, eu artigos. estive no Pico também. Eu não conheço muito bem os Açores. Estive em São Miguel, estive no Faial e no Pico. Acho que foi isso. E no Pico fui ao museu, acho eu, dos Baleeiros, Sim. mas fiquei com a ideia que era algo que já não existia. Não. Então, os últimos. Essa é provavelmente a coisa mais urgente se quiser ter essa experiência de conversar com um baleeiro, porque os mais velhos, melhor, os mais novos já são muito velhos, portanto, andam aí na ordem dos 80. Há pessoas que foram baleeiros. Foram baleeiros, sim, não. Baleeiros atividade está proibida, já não? assim, desde 84 que há a moratória. Os antigos baleeiros, né, os últimos baleeiros, que eram novos na altura, né, portanto, aquilo foi há mais ou menos 40 anos que acabou, portanto, quem tivessem 30, 40, né, agora tem 80, vá, 70 e muitos. E ainda existem alguns. E O pessoal ia para o mar com um arpão, não é? aquilo é impressionante. E há filmagens disso, né? Curiosamente, por exemplo, a baleação. Tirando toda a cena animal, devia ser super entusiasmante. Sim, do ponto de vista do Paz Baleias era um bocado infortunado, né? Mas não era uma coisa tribal no sentido que não era feito, sei lá, com uma tourada ou assim, quer dizer, era uma questão de subsistência. Era caça? Era caça, sim. Embora não se comesse a baleia cá, não se comia, mas usava-se praticamente tudo da baleia, do óleo que era o principal, mas depois mesmo a carne, os ossos O óleo eram é usados. tipo a gordura da baleia, não é? O óleo da baleia era usado. O do cachalote, só que lá só se caçava cachalote porque eles têm a cabeça muito grande e têm muito óleo e por um lado flutuavam, porque elas não iam ao fundo, e por outro esse óleo era muito usado para tudo, era o óleo mais fino que existia antes dos óleos sintéticos derivados do petróleo. E portanto aquilo era muito valioso para iluminação, para lubrificação, cosmética, tinha um monte de coisas. Mas a quantidade de baleias que se matavam lá era o que os baleeiros agora do Japão se calhar matam num dia com canhões, que eles matam aquilo com canhões, não é? Com canhões? Sim, literalmente, aquilo são os arpões atuais, não é? São com explosivos, sim, portanto aquilo manda, eles chegam à baleia, a baleia não tem hipótese, não. Aí ainda tinham, de vez em quando elas conseguiam escapar. E também conseguiam retaliar com os navios industriais atualmente não tem qualquer hipótese, portanto aquilo é uma coisa muito mais, isto era uma coisa artesanal, vá lá. Qual é o dominador comum do arquipélago? Eu acho que é o mar, a pesca, tudo o que tem a ver com o mar, porque as ilhas têm algumas particularidades, nem todas as ilhas faziam caça à baleia, por exemplo. Há ilhas que são um bocadinho mais agrícolas, como São Miguel, a Terceira, porque para a própria geografia, mas o mar e a pesca está em todas, ainda continua a existir. Por isso eu diria que é aquilo que as toca e que as torna cada vez mais próximas nesse aspecto. E sentes que há um fator, além do mar e sendo denominador comum, de certa forma, exógeno, mas se calhar em termos de personalidade, se quisesse arriscar-te a generalizar, sentes que há algo que diferencia um açoriano de um continental? E uma das coisas é essa saudade pelo mar. Eu conheço vários açorianos que vivem cá, alguns que tentaram viver no interior e que não conseguiram. Tiveram ou de voltar para os Açores ou viver para o litoral, porque diziam que lhes fazia uma falta imensa o mar. O não ver mar, não é? Quer dizer, até podiam estar a pegar no carro, não é? De calhar em meia hora ou uma hora estavam ao pé do mar. Mas aquela sensação de viver permanentemente num sítio, não é? E não ter o mar à volta é uma coisa que várias pessoas, vários amigos disseram como... E de várias ilhas, portanto. Porque em nenhuma ilha, as ilhas mesmo São Miguel, é uma ilha pequena, não é? Portanto, estás sempre a ver o mar. Que só dentro das Furnas é que não vês praticamente. Mas pronto, é uma coisa que é transversal aos açorianos. Muito obrigado. Ok. Se, para quem está interessado aqui nas Crónicas da Atlântida, é um livro bilingue, portanto, para vocês
espectadores da Metamorfose que são super para a frentex e têm uma namorada ou um namorado de outro país, até pode ser um livro para os dois. Eu vou pôr a hiperligação também na descrição. António, muito obrigado. Obrigado. O António voltará para falarmos agora sobre algo mais lá fora. Não se esqueçam que podem apoiar a Metamorfose em patreon.com/PedroAndroad. Tchau.